Olá pessoal, e hoje nós vamos fazer um unboxing, um review sobre o melhor fone para palco. Será mesmo? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou o Luiz Stefano, produtor de conteúdo aqui do canal Músico na Prática. E hoje eu quero testar pela primeira vez aqui com vocês o fone KZ AS16 Pro. Eu tenho visto muita gente falando sobre esse fone e resolvi comprar e testar para ver se é realmente o que estão falando. É lógico que também tem gente falando mal do fone, falando que ele não tem uma qualidade tão legal assim, mas muita gente elogiando, principalmente músico, porque no palco a gente precisa de um som diferente no fone, né? Então hoje a gente vai testar esse fone para ver se realmente ele é bom para palco. E se você já conhece o canal Músico na Prática, já aproveita para dar aquele like, você sabe que o conteúdo vai ser legal. Se você está chegando agora no primeiro vídeo, segura o seu dedo aí, no final, se você gostar, você deixa seu like e se inscreve também no canal, tá bom? Bom, e o fone tá aqui, chegou para mim essa semana, já faz uns 3 dias, eu fiquei bem curioso para abrir e testar, mas eu falei, não, eu vou esperar e vou testar ao vivo, gravando o vídeo pro pessoal, tá? Porque aí vocês também já têm a mesma sensação que eu aqui, né? Então vamos abrir para ver como vem a caixinha. Mais ou menos eu já sei, porque eu já vi alguns vídeos aí, né? Mas para quem ainda não viu, tá aqui. Vamos lá. É uma caixinha preta da KZ. Vem com plástico bolha aqui, ó. Tá no plastiquinho ainda, tá? Para vocês verem que ele tá lacrado, ó. Lacradinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir na unha aqui. Consegui! Vamos tirar aqui o plastiquinho. Vou abrir aqui para vocês, ó. Deixa eu esperar focar aqui, né? Ah, ela é assim, ó. Então, vou abrir aqui para vocês. Ó. Como vem, left to right. Que bom que esse já veio escrito left to right. Eu acho que o último fone da KZ que eu comprei, eu tive que descobrir no fone qual que era o direito e qual que era o esquerdo. Aqui já vem escrito, pelo menos. Bem legal, né? Tem mais um plástico aqui em cima, deixa eu tirar. Tira o plastiquinho. Aí tem mais um papelãozinho aqui. Aqui provavelmente é o cabo, né? Vamos abrir já pra gente ver o cabo. Como é o cabo. É aquele cabo prata. Aqui vem umas borrachinhas extras, né? 4 pares, não, vem 2 pares aqui de borrachinha extra. Normalmente vem a G e a pequena aqui dentro. Porque no fone já vem a M, né? É isso mesmo. E ele é borrachinha preta. Ah, olha aqui, ó. Vem com borrachinha preta. Diferente do ZS10 Pro que vem com borrachinha branca. Eu vou tirar o R primeiro. Olha só. Eu sei qual é o R aqui, mas e no cabo? Qual a ponta do cabo que é o R e qual a ponta que é o L? Esse é o problema. Deixa eu ver se esse cabo tem. Não tem, quer ver? Normalmente não tem. Eu não consigo ver. Se vem, vem escrito muito pequenininho. Ó. Não dá para saber. Aí você fala assim, ah, é o que encaixa na direita e o que encaixa na esquerda. Os dois são iguais, ó. Ó, os dois são iguais. Tanto faz, né? Ó, são iguais. Não tem diferença. Exatamente iguais. Ele encaixa aqui e encaixa aqui também. Então, como é que eu vou saber? Eu preciso testar. Eita, não podia colocar uma etiquetazinha, né, KZ? Coloca uma etiqueta aqui, ó. Uma só, pelo menos, ó. R. Aqui é o R. Bom, eu vou arriscar, tá? Peguei esse lado aqui, vou ligar, depois a gente testa pra ver se tá certo o lado. Então, ele vem com um pluguinho aqui, né, ó. Vocês já sabem que o KZ tem esse pluguinho. Colocou, encaixou. Beleza. Então, lado direito. Antes de eu plugar o outro, eu já vou testar aqui pra ver. Vou plugar o fone aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, o meu microfone está ligado no lado L da interface. Então eu vou abrir o volume aqui do meu fone. Não pode sair o volume aqui. Se sair é porque eu já liguei errado o cabo. Atenção. Ei, sai. Liguei errado. Oxi, vamos trocar. Só a KZ para fazer isso comigo mesmo, hein? Olha, podia estar marcado, né, gente? Oh, que isso. Coisa tão simples assim. Bom, agora sim. Lado direito. Vou abrir o microfone aqui no fone e não pode sair o som. Ei, nenhum som. Certinho, tá do lado R agora. Agora tá do lado direito e o lado esquerdo. Vamos plugar o lado esquerdo. Pessoal, vamos lá. Primeira impressão. Ele veda muito, mas veda mesmo. Tá até estranho eu falando aqui com ele no ouvido. Eu vou abrir agora o retorno dele aqui para mim porque tá muito esquisito eu falando sem me ouvir.
mas veda demais. Acho que eu tô falando até alto. Som. Aí. Agora eu vou colocar em estéreo o meu canal L para eu ouvir nos dois ouvidos. Aí, ó. Ó. Muito bom. Nossa, veda muito. Eu não tô escutando mais nada que tá acontecendo aqui na minha rua. Aqui tava barulhento, com carro, com cachorro latindo aqui. Não tô escutando mais nada. Só tô escutando a minha voz porque eu abri o microfone. Se eu fechar o microfone, eu fico totalmente, isolado. É até estranho a minha voz. Isola muito mesmo. Pelo menos no meu canal auditivo aqui, ele encaixou que parece que nunca mais vai sair daqui. Encaixou legal mesmo. Bem legal. Bom, primeira coisa que eu já percebi aqui, tá, gente? Ele tem menos agudo que os outros fones da KZ que eu tenho, que eu já testei, que eu já usei e que eu ainda tenho aqui. Eu tenho 3 modelos da KZ aqui comigo. Ele tem menos agudo, tá? Já percebi logo de cara aqui. Ele tem um grave, não é tão grave, mas é um grave legal, assim, acentuado, tá? Ele tem uma região de médio agudo, mais acentuada também. A região ali, eu vou até mostrar o gráfico aqui, mas eu já tinha visto o gráfico dele, realmente é uma região um pouco mais acentuada ali, em 2K mais ou menos, que dá um brilho no médio agudo a mais ali, mas o agudo dele é menor do que os outros KZs que eu já testei, tá? Agora a gente tem que ver com o som, né? Então, que esse fone é para usar no palco. E no palco normalmente a gente usa com um som mais alto. Então, eu estou falando mais perto do microfone aqui para ficar bem alto aqui para mim. Ó, agora minha voz veio, que eu aumentei mais o fone aqui. Nossa, mas veio que veio mesmo, hein? Rapaz, a primeira impressão eu gostei. Só realmente ele tem um pouco menos de agudo alto, tá? Acima de 10. Vou ligar um violão aqui pra gente ver. Nossa, que baita som. Ele tem bastante médio. É claro que vocês não vão conseguir ouvir o que eu estou ouvindo aqui, mas eu vou passando para vocês a minha sensação, tá? Define bastante. Define bem, principalmente na região dos médios. Deixa eu tocar sem paleta para ver uma coisa. Ele define bem o som do instrumento, tá? Vou tirar aqui, já deu para perceber. Eu quero fazer um teste e vou colocar um som com uma bateria aqui e tocar junto com a bateria para a gente ver. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Bom, pessoal, eu sei que vocês não tiveram aí a sensação que eu tive aqui ouvindo no fone, mas é só para fazer um teste, né? A primeira vez que eu estou ouvindo esse fone, é claro que no palco é diferente, porque tem o som ambiente, tem o som das caixas, mas aqui deu para sentir como é o timbre dele, tocando violão, cantando, apesar de estar sem efeito aqui, com o contrabaixo, o som de bateria, então deu para ver que é bem pesado mesmo o som dele. E uma das coisas que eu assim fiquei mais surpreso, e eu acho que talvez seja um dos motivos pelo qual os músicos gostam tanto desse fone, é o encaixe dele, gente. É perfeito, pelo menos aqui pra mim, ó. Dá a impressão que ele vai ficar no meu ouvido pro resto da vida, parece até que ele tá colado aqui. E uma das coisas que a gente mais tem problema para tocar no palco com fone é o bendito do fone que fica escorregando do ouvido. Esses dias eu comprei um outro fone que eu comprei, uma qualidade legal. Eu tô até usando ele só em casa para ouvir música. A hora que eu deito na cama, que eu fico paradinho, porque daí ele não sai do meu ouvido. Porque eu já testei todas as borrachinhas possíveis nele e não adianta. No palco, na hora que você está cantando, dançando ali, ele fica escapando, fica saindo. Então é muito ruim. Esse fone não sai do ouvido, parece que está colado aqui no meu ouvido, impressionante.
Eu acho que é uma das coisas, talvez, que os músicos gostem, porque quando o fone fica saindo do ouvido, a gente perde a referência. Acaba com o grave, perde todo o grave, a gente começa a ouvir o som externo e aí o volume dele cai. Então não é assim que a gente precisa usar um fone. O fone ele tem que encaixar no ouvido e não sair. Por isso que muito músico gosta de fazer aquele fone moldado, né? Aquele pré-moldado que faz um fone e aí cada ouvido tem um molde. Então você faz o fone pro molde específico do seu ouvido e aí ele em tese, não é para escapar e não é para vazar nenhum áudio nele, né? Mas esse daqui, ó, borrachinha, impressionante, viu? Chupou, parece que entrou a vácuo, assim, não sai. Será que sai? Aí, ó, puxando, sai. Mas só puxando, o encaixe dele é muito bom mesmo. Mas tirando o encaixe, gostei do som também. É aquilo que eu falei, ele não tem o agudo característico do KZ, né? Não é que não tem, ele tem menos, né? Porque o KZ normalmente, quase todos os KZs, ele tem um agudo mais brilhante, vamos dizer assim, mais agudo mesmo. Esse daqui já tem um agudo gostoso, mais controlado, é um som mais flat. Tem um grave pesado, gostoso também, mas não é aquele grave que embola muito, é um grave mais limpo, que a gente ouve mesmo. O médio dele, talvez ele poderia ter um pouquinho mais de médio grave. Eu vou até mostrar para vocês aqui na tela. Ó. Aqui. Para o meu gosto, tá, gente? Ele poderia talvez ter um pouquinho mais dessa região que realmente ele tem uma valinha aqui, né? Ó. Mas todos os fones da KZ fazem isso, tá? Esse daqui ele aparece menos esse V aqui, mas ele poderia de repente ter um pouquinho mais dessa região aqui. Se ele fosse um pouquinho mais para cima aqui, seria perfeito. Talvez se você colocar uma equalização, de repente você pode arrumar um pouquinho esse, se fizer falta para você. Faltou um pouquinho para mim, mas é muito pouca coisa, tá? Talvez ao vivo, como o som vai ficar mais alto, isso aqui não vai fazer falta. O agudo dele aqui é um agudo gostoso, é o que eu falei, ó, ele não tem esse agudo aqui, ó, tá? Esse agudo a partir dos 6, 7K aqui, normalmente nos fones da KZ eles são mais altos aqui. Esse daqui já começa a cair aqui e a partir de 10 ele vai embora, né? Ele vai embora. Ele tem um pouquinho ainda desse super agudo aqui de 14, 15, 16, mas é bem menos do que tem nos outros fones da KZ. Mas isso aqui, eu vou te dizer uma coisa. No palco, como a gente costuma ouvir o som um pouco mais alto, principalmente quando a gente toca com banda e você está tocando perto do baterista, perto do guitarrista, o volume deles é alto naturalmente, então você precisa usar o seu fone um pouco mais alto. Realmente os fones, os outros modelos da KZ cansam um pouco, tá? Depois de uma hora e pouco ali você usando, você tem um cansaço auditivo justamente porque esses agudos ficam muito ali e talvez esse é um outro motivo pelo qual os músicos prefiram esse fone aqui, porque não vai dar um cansaço no final da noite, porque ele tira um pouco esses agudos, mas ele deixa aqui o médio e médio agudo necessário para entender bem o timbre do instrumento, né? E ele realmente ficou gostoso com o som do violão, com guitarra provavelmente vai ficar gostoso também, com todos os instrumentos, né? Com a voz, ele define bem a voz aqui. Achei bem legal. E ele é um fone bonito, né? Olha só. Esse é o modelo que eu peguei, é o verde mesmo. Ele tem um modelo preto ou cinza escuro também. Ele tem 8 armaduras balanceadas, né? Ele não tem driver dinâmico, então ele é diferente dos outros fones da KZ que normalmente tem um alto-falantinho pequeno lá dentro. Esse aqui não tem alto-falante, é só armadura balanceada. Armadura balanceada, gente, são esses trequinhos aqui, ó. Tá vendo? Então esse fone ele não tem um alto-falante dentro, ele só tem essas armaduras aqui, ó. Diferente do KZ SN, por exemplo, ó, que tem uma armadura aqui, tá vendo? Não sei se ele tem mais uma, mas ele tem essa armadura só aqui na frente e o resto é um alto-falante. Aqui o alto-falante está desmontado, tá vendo? Aqui a parte que está desmontada, mas é um mini alto-falante aqui, tá certo? E olha aqui o que eu falei, olha o agudo do KZ SN aqui como é muito mais alto, tá vendo? Aqui, ó, antes de 5K aqui ele sobe bastante, depois aqui também ele está alto. Ele só vai começar a cair aqui perto dos 10 mesmo. Mas esse agudo aqui, esse de ponta aqui que está bem alto, é normal nos fones da KZ, né? Aqui também, ó, esse aqui é o gráfico do KZ SN Pro, tá vendo? Ó, tem mais agudo aqui, ó. Esse agudo aqui que é o cansativo, que não tem no AS16 Pro. Já esse aqui é o gráfico do KZ ZS10 Pro X, que é o que eu uso, é o fone que eu mais gostei
da KZ para mim. Então ele tem um Vzão bem grande aqui, né? Ele tem mais grave que esse fone aqui, mas ele tem aqui aonde ele seria aquele agudo mais estridente do ZSN, ele não tem, ele corta e ele coloca um agudo gostoso de ouvir aqui que é em 8K, tá vendo? Mas ele tem mais agudo do que esse aqui, a S16 Pro também. E esse pico aqui de médio agudo dele dá uma definição legal também. Então olha aqui, voltando pro S16 Pro, os agudos deles aqui são mais controlado, tá vendo? Não tem muito pico grande, ó. Ele tem um pico mais ou menos aqui, e ele é mais flat aqui do que os outros fones da KZ. Então é isso que deixa ele um pouco mais flat. Esse fone aqui, a S16 Pro, com certeza é mais flat do que os outros fones da KZ. Uma outra coisa também que eu ouvi sobre esse fone é que ele não é um fone bom para ouvir música. Ele é muito bom para usar no palco, mas para ouvir música ele não é bom. Eu vou testar aqui agora para ver se realmente ele não é bom. Vou ouvir alguns estilos aqui e já falo para vocês. Bom, gente, eu ouvi aqui alguns estilos. Ouvi rock pesado, ouvi bossa nova, ouvi jazz, música mais relaxada, ouvi música pop, ouvi dance, ouvi um pouco de tudo aqui, tá? Então o que eu posso dizer? Se você é aquela pessoa que gosta de ouvir um som mais alto, realmente esse fone aqui não é muito interessante para você ouvir o som mais alto, tá? Agora, para você ouvir um som até um volume médio assim, ele é gostoso, principalmente para músicas mais tranquilas assim, né? Um jazz assim, ele é gostoso sim. Ele não tem aquele brilhinho assim que é gostoso da gente ouvir. Quando você vai ficar ouvindo música por muito tempo, às vezes é gostoso você ouvir um pouco mais os detalhes, vamos dizer assim, que aquele agudinho lá alto é necessário. Esse fone ele é mais flat, né? Então é a proposta dele. Então talvez realmente para ouvir música por muito tempo ele não seja tão interessante, mas como eu falei, a proposta dele é uma proposta diferente dos outros fones da KZ, e essa proposta mais flat, né, do som, eu acho que realmente para palco vai ser muito bom, tá? Eu vou fazer outros vídeos comparando esse fone com outros fones que eu tenho aqui, e aí também eu vou já ter usado ele no palco e vou ter uma opinião melhor sobre como ele é realmente no palco, tá certo? Mas no geral eu gostei do fone, tá? Achei uma proposta bem interessante. Vou mostrar ele mais de pertinho aqui para vocês. Ó, fez até um estalo na hora que saiu do ouvido assim, ó. Tão encaixado que ele tava. Tá aqui, ó, bem de pertinho. Não sei se vai focar. Vou tirar aqui para ele focar, né? Opa, para cá. Aí. Olha aí como ele é. Tá aí, então esse foi o unboxing review do KZ AS16 Pro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links para você, se você tiver interesse em comprar esse fone. Um link do Mercado Livre e um do AliExpress. É claro que no AliExpress é um pouco mais barato, mas demora mais para chegar. Mas você escolhe aí, eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. E lembrando também que eu tenho um curso de áudio, se você quiser aprender mais sobre o mundo do áudio. Nesse curso eu também falo de fone de ouvido, como usar bem o fone de ouvido no palco, como retorno. É um curso de áudio completo do zero ao profissional. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Se você tiver interesse, aproveita porque está com 50% de desconto. Se você quiser aprender mais sobre o áudio, esse curso tá muito bom, tá? Não perca essa oportunidade. E se você conhece esse fone, tem esse fone, já usou esse fone, deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente saber o que você achou sobre o som desse fone, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E agora, para você que assistiu, ficou no vídeo até agora, se ainda não deixou seu like, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos assim como esse. Eu vou aproveitar e deixar para vocês aqui mais um vídeo recomendado aqui para vocês assistirem depois desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo aqui do Músico na Prática e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!